para mais uma aula de educação física, dessa nossa aula pelo terceiro ano do ensino médio. E para iniciarmos a nossa aula, daremos continuidade à leitura iniciada na semana passada, a leitura que trata de uma reportagem da revista Saúde. E a reportagem do título Exercícios na Receita Médica. Então, só relembrando aí, né, a reportagem trata de um fato que tem crescido muito nos últimos anos, que é o fato da atividade física estar constando na receita médica, ou seja, cada vez mais frequente, né, os médicos estão vamos dizer assim, receitando exercício físico tanto para prevenção quanto para o tratamento de diversas enfermidades. Na reportagem aí, trata-se de 16, né? O estudo tratando de 16 tipos de doenças. E na aula de hoje, nós vamos estar continuando aí. Nós trataremos de duas doenças específicas, o diabetes e a hipertensão, tá? Então vamos lá. Diabetes. 143,1 milhões de anos perdidos por morte ou limitações físicas entre população. É o excesso de glicose na circulação que define o problema. Mexer o corpo não só ajuda a usar as sobras de açúcar vagando pelo sangue, como também favorece a ação da insulina, hormônio que abre as portas das células para a molécula entrar e virar energia. Curiosamente, a atividade física reduz a glicemia por vias paralelas à dos remédios. Conta Bruno Rodrigues, diretor do Departamento de Educação Física da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Ou seja, as táticas se complementam e isso minimiza os riscos de danos aos olhos, aos rins e ao coração, que são os principais órgãos afetados pela diabetes. Então vamos lá. Prevenção. As práticas aeróbicas, como caminhar, andar de bicicleta, seriam as mais eficazes para manter a glicemia em controle. Então, para estar controlando essa glicemia, as atividades aeróbicas ali, né, seriam as mais recomendadas, claro, né, é, em, é, por ser uma atividade de baixa ou intensidade média, o tempo precisa ser um pouco mais longo. Tratamento. Sincronize a dose Sincronize a dose e o horário dos remédios com os treinos. Leve um sachê de açúcar e use em caso de hipoglicemia. Então, bom dia, Ana Júlia. Bom, então nós estamos com a leitura aí, né? Continuando a leitura semana passada, e nós estamos falando do diabetes, né? A Pâmela também conseguiu ativar o áudio aí, né? Estamos falando sobre o diabetes, né? Como falando sobre a doença e como a atividade física pode tanto prevenir como tratar a doença. Então, o diabetes, ela é uma doença que se caracteriza pelo excesso de açúcar na circulação, no sangue. Esse açúcar, ele é proveniente da alimentação, né? Então, muitas pessoas acabam equivocadamente achando que quando nós falamos açúcar no sangue, se refere a coisa doce.
né? Na verdade, não é somente as coisas doces, né? E o açúcar no sangue, ele, na verdade, é a glicemia, né? Que a glicemia é açúcar é o mesmo que açúcar no sangue, mas refere-se à quantidade de glicose no sangue, tá? E essa glicose ela é proveniente dos carboidratos, né, que seriam as massas ali, né, de pães, de bolo, né, do arroz, do macarrão, né, os tipos de batatas, e os doces, né, refrigerante, por exemplo, sorvete, então são alimentos ricos em carboidratos e, consequentemente, elevam a nossa taxa de glicose. Então, a diabetes ela é dividida em dois tipos, né? Tem um terceiro, né, menos comum, que é a diabetes gestacional, mas aí nós vamos estar associando mais atividade física, são os outros dois tipos, que é a tipo 1 e a tipo 2, né? A tipo 1 normalmente é quando a pessoa já nasce com um problema genético, aonde as células de defesa do corpo atacam, né, a parte do pâncreas que produz a insulina, e aí a produção de insulina acaba não sendo suficiente, né, para suprir as necessidades do corpo, e aí a pessoa precisa ter aplicações de injeção, por exemplo, de insulina. E tem a tipo 2, que é aquela que muitos tratam como não insulina dependente, né? Ou seja, ela não depende de insulina externa. Então, o corpo fabrica insulina, mas, na verdade, o que acontece no organismo é uma resistência à ação da insulina. Ou seja, tem um excesso de açúcar, tem a insulina do corpo, mas as células, por diversos motivos, ela não aceita, a insulina não tem função ali na célula. Na maioria dos casos, isso é decorrente do excesso de peso e da má alimentação. Então, as células sofreram por tanto tempo a ação do excesso de insulina que a insulina perdeu um pouco a sua ação, ou a célula já está sobrecarregada, né? A pessoa já está obesa, né? Está acima do peso, já está com excesso ali do corpo, todas as vias já estão. Então, a célula evita estar recebendo mais glicose porque o corpo já está com excesso, né? E aí e o gasto calórico acaba não sendo suficiente, e aí essa glicose proveniente da alimentação fica circulante nas artérias. E aí como o exercício entra nisso, né? Então, com o exercício, a glicose ela é uma das principais, né, se não a principal via de produção de energia, né? Nós temos duas vias de glicolítica ali, né? A anaeróbica e a aeróbica, são as principais vias ali de produção de energia. Então, quando nós fazemos atividade física, nós utilizamos a glicose para produzir energia, e isso faz com que a célula seja forçada a absorver, a aceitar a, a insulina, tanto ou a glicose, tanto por ação da insulina ou por outras vias ali que também ocorrem. Então, se a pessoa está com excesso de açúcar e ela faz atividade física, primeiro que da atividade física ela vai queimar, né, vai gastar a glicose e, consequentemente, vai baixar o nível de glicose, e aí as células vão absorver essa glicose circulante. Então, esse é o efeito benéfico do treinamento. E a atividade física, ela faz com quando se refere à prevenção, a atividade física age da seguinte forma, né? A pessoa vai estar sempre gastando glicose. Então, se ela estiver sempre gastando glicose, as células vão estar sempre favorecendo a entrada de glicose, porque sempre vão estar com os estoques ali em um nível mais baixo. E uma pessoa já doente, né, a atividade física dela acaba sendo para manter esses níveis de açúcar no sangue adequado, a partir do momento que ela queima uma determinada quantidade de açúcar, e aí as células trazem para si e acaba tirando da circulação esse excesso de açúcar. O texto fala a questão de leve um sachê de açúcar e use em caso de hipoglicemia. Por quê? Porque a pessoa, quando ela já tem diabetes, ela precisa ter um certo cuidado. A atividade física precisa ser orientada, né? Passar por orientação de um médico, principalmente associando a atividade física com a ingestão de insulina. Por quê? Porque tem insulina de ação rápida e tem insulina de ação lenta. E elas têm o pico, né, onde a ação da insulina é mais alta.
E aí, se a pessoa, porventura, acaba fazendo a atividade física, os exercícios dela, no momento de pico de ação de insulina, o que pode acontecer? A quantidade de insulina no sangue acaba baixando demais, né, de forma demasiada. E aí a pessoa que está preocupada em tratar o excesso de insulina acaba tendo problema com a hipoglicemia, que é a quantidade muito baixa de açúcar no sangue. Isso também é um problema. Então, precisa ter esse cuidado diabético, né? Porque se ele não com certinho os horários, o tipo de exercício com o trabalho, né, de ação da insulina ali, ela pode ter algum problema relacionado. Por isso que algumas pessoas, quando vão fazer atividade física, eles acabam levando um sachêzinho ali de carboidrato, porque quando ela percebe que o nível, né, que a pessoa já está acostumada, né, já pressente ali, né, com a pressão começa a cair e tudo, e ela percebe que está com hipoglicemia, ela faz a ingestão do sachê. O diabético também tem que ter muito cuidado quanto à alimentação, quanto ao calçado, porque uma bolha no pé, por exemplo, de um diabético que está com a diabetes muito elevada, pode ser um problema sério, lembrando que o diabético tem problema quanto à cicatrização, e aí uma simples bolha no pé pode virar um problema seríssimo, pode até levar a pessoa a ter uma parte do pé, ou ter aquele pé amputado por causa daquela. Então, a questão do diabetes tem que ser tratada com muito cuidado, acompanhamento do médico, para que a atividade física também não se transforme numa dor de cabeça, tá? Hipertensão. 211,8 milhões de anos perdidos por morte ou limitação física entre a população. Esses dados, do diabetes 143,1 milhões e hipertensão 211,8 milhões de anos perdidos, porque computado, né, os anos ali, né, quando a pessoa morre, então a expectativa de vida da pessoa e também levado em consideração a expectativa de vida da pessoa saudável, né? Então, por exemplo, se a expectativa da vida da pessoa era viver até os 70 anos e com 50 anos ela pegou a doença, ela faleceu com 70 anos, ela manteve a expectativa de vida, né? Ela ficou viva até próximo da expectativa. Só que 20 anos dela foi considerado perdido porque foi 20 anos não saudável, aonde ela viveu limitada por causa das limitações causadas pela doença, e tem aquelas pessoas que morrem, né, que chegam ou morrem em decorrência das doenças aí, e aí essas pessoas acabam computando com um ano perdido, porque a expectativa de vida era 70 anos, ela sofreu um AVC com 55 anos, então teve 15 anos perdidos ali em decorrência da doença. De acordo com uma das pesquisas divulgadas no The Lancet, essa é a condição que mais tira anos saudáveis da população, seja por ocasionar mortes, seja por desencadear limitações significativas. Agora, considere que 6 meses de malhação acarretam uma queda de 5 a 7 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, que é o primeiro número da medida, e que um hipertenso leve apresenta esse valor na casa de 150, quando deveria estar no máximo em 130. Então, gente, é muito comum a pessoa vai aferir a pressão e falar assim, deu 15 por 8, deu 12 por 8. Mas o número correto de se anotar ali seria 120 por 80, né? Quando é a questão dos médicos, eles acabam utilizando 3 casas, né? Para estar aferindo aí, então seria 100, por exemplo, seria 12 por 8, seria 120 por 80. E no caso de uma pessoa hipertensa, é quando ela ultrapassa, antigamente, né, né, vamos dizer assim, quando ela ultrapassava os 149, agora não. Agora, quando ela ultrapassa chega a 14, né, considerado 140 ali, ela ultrapassou dos 140, ela já é considerada hipertensa, e aí ela já começa, é claro, né, que aí tem os níveis, né, os níveis de hipertensão. Então, uma pessoa com 14 por 9, por exemplo, ela tem um grau de hipertensão mais leve, enquanto uma pessoa de 150, 160 vai tendo os graus de hipertensão mais altos. Consequentemente, ela tem mais dificuldade, né, em controlar a pressão, vai ter mais momentos de pressão descontrolada e a chance dela ter um infarto, um AVC, enfim, a óbito vai aumentando de acordo com a pressão se eleva. De acordo com
os estudos, né? Por que é tão interessante falar, né? Fala assim, nossa, mas a pessoa tem então 150 de pressão. Se ela baixar só 5 ou 7, né, ela vai ter 145 ou 143, a partir de 6 meses seguidos de atividade física. Então, isso é tão relevante assim? Sim, é tão relevante. Por quê? Porque estudos mostram que a cada 4 milímetros, né, a menos, né, a pessoa consegue reduzir em 15% a chance de acidente vascular cerebral e 10% a chance de se ter um infarto. Então, por exemplo, a pessoa que está a 150, ela tem determinadas chances, né? Claro, né? A gente não consegue entrar num valor fixo porque tem vários outros fatores, como obesidade, como colesterol, se a pessoa tem diabetes, se ela é diabética ou não, tudo isso eleva mais ainda a chance dela ter um AVC ou ter um infarto. Mas estudos dizem que a cada 4 milímetros, ela consegue reduzir em 15% a chance de um AVC, 10% a chance de um infarto. Então, isso já acaba sendo significativo. Se a pessoa consegue reduzir 7, por exemplo, o número ali, né, em 7 milímetros de mercúrio, a pressão sistólica, é quase 20% de chance a menos da pessoa ter um infarto, quase 30% menos chance da pessoa ter um AVC. Então, no final das contas, esse valor acaba, né, sendo muito significativo para a pessoa ter uma vida melhor. Doses frequentes de agito agitam a produção interna de óxido nítrico, que é um gás que relaxa a produção das artérias, fomentando a criação de novos vasos que facilitam a circulação, sincronizam os neurônios para que eles coordenem a dilatação dos tubos sanguíneos sem atravanco. Os exercícios ainda atenuam outros fatores de risco, como diabetes, colesterol, a obesidade, que se juntam à hipertensão para acelerar o aparecimento de problemas cardiovasculares, aumentando assim o risco de mortes. Então, outro ponto interessante da atividade física é que durante a atividade física, o corpo fabrica um tipo de gás que é o óxido nítrico, né? E a função desse óxido nítrico é promover o relaxamento dos vasos, né? A vasodilatação. Essa vasodilatação favorece a passagem do sangue. Então, durante a atividade física, nós encontramos ali picos de pressão arterial, principalmente em exercício de musculação, né? Algum tempo atrás eu estava assistindo um curso onde eles diziam que durante o exercício de leg press, que é um exercício que a pessoa deita numa cama, apoia os pés, né, numa cama inclinada, né, apoia os pés numa base e empurra uma certa quantidade de carga e aí, durante esse exercício, pessoas chegaram a ter 190, 200 de pressão sistólica. E por que que a pessoa não teve um infarto, não teve um AVC, não tem nada com a pressão tão elevada durante o exercício? Porque o corpo, ele fabrica mecanismos de defesa durante a atividade física. Né? A própria contração muscular, o próprio esforço físico, ele faz com que o corpo tenha uma otimização do sistema nervoso central e, consequentemente, o relaxamento e a contração do vaso sanguíneo para a passagem do sangue acaba sendo de uma melhor forma, a fluição do sangue acaba sendo melhor e o óxido nítrico deixa a artéria mais dilatada e, consequentemente, ela consegue, né, sofrer menos danos pela passagem do sangue ali. Então, quando isso é frequente, né, do mesmo jeito que nós falamos, quando nós fazemos musculação de forma frequente, o músculo se fortalece, o músculo aumenta. O vaso sanguíneo, ele é um tipo de músculo, né? Ele é uma fibra muscular branca. Então, com o exercício físico, o relaxa, contrai, né? Se estende e distende. Ele, além de se fortalecer, ele se flexibiliza. E isso acaba gerando impacto na pressão arterial. Claro, né? A alimentação associada, né, à atividade física também vai influenciar bastante, porque o excesso de sódio acaba culminando numa pressão mais alta. Então, as duas coisas precisam estar andando juntas, mas é importante a pessoa entender que a atividade física, o mecanismo de defesa do corpo durante a atividade física vai promover ganhos na pressão arterial no futuro, sem contar
que uma pessoa sedentária tende a ter os batimentos mais elevados do que uma pessoa fisicamente ativa. Se você pega uma pessoa sedentária em repouso, ela vai ter 80 até 90 batimentos por minuto ali, enquanto uma pessoa fisicamente ativa vai ter 60, 70 batimentos por minuto. Então, o coração batendo mais suave, mais devagar, também vai favorecer o fluxo do sangue, vai causar menos danos às artérias e, consequentemente, o impacto na pressão arterial também será menor. Prevenção. Busque seguir recomendações de treinar pelo menos 150 minutos por semana. Evite ficar longo período sentado. Levante-se de hora em hora e busque um café e converse com um amigo. Então, pessoas que trabalham, pessoas que estudam, ficam longo tempo sentado, acabam tendo esse impacto, né, na saúde ali, por um longo período sentado, um longo período de inatividade, e isso tem que ser evitado. Tratamento. Aposte nas modalidades que dão fôlego. Não prenda o ar durante o exercício para evitar pico de pressão. Isso ocorre em sessões intensas de musculação. Então, na musculação acontece muito isso, né? Às vezes a pessoa vai fazer um movimento ali do exercício, ele acaba prendendo a respiração para tentar ter mais força durante o movimento. Em exercício de abdominal, isso acontece bastante, a pessoa acaba prendendo a respiração, até porque o abdômen, uma musculatura do abdômen, ela acaba auxiliando, né, na respiração. Então, quando é um abdominal, uma pessoa acaba forçando bastante, ela tende a segurar a respiração. Essa respiração, né, esse momento aí, isso contribui para elevar a, a pressão arterial. Então, é importante que a pessoa, durante o movimento, né, de contração e relaxamento, né, a pessoa também faça junto ali o movimento de inspiração e expiração, né? Isso é muito aconselhado, todos os exercícios, né, a musculação também, eles focam muito na respiração. E outro ponto também importante na musculação é quando utilizamos exercícios isométricos, né, onde a pessoa ela para em determinado ponto ali do exercício, onde há uma sobrecarga maior naquele músculo, e ela segura aquela posição por alguns segundos, né? Então, ela não fica aquele movimento de, por exemplo, fazer um agachamento, ela baixa e levanta, baixa, agacha e levanta. Ela para em determinado movimento e segura ali no máximo quando a musculatura já está chegando no limite, ela levanta. E esse tipo de exercício, né, o isométrico, a musculatura ali, ela acaba ficando contraída, enrijecida e dificulta a passagem do sangue. E, consequentemente, isso reflete também nos batimentos, nos batimentos sanguíneos. Então, pessoas que têm pressão alta têm que tomar um certo cuidado com esses tipos de exercícios, né, para que o efeito não seja o adverso, tá? Quanto à atividade física, né, muitos recomendam a atividade física de longa duração e baixa e média intensidade. Claro, esses exercícios se baseiam em pessoas sedentárias. Então, se você é uma pessoa sedentária, está um pouquinho acima do peso, sempre tem que começar com exercício de baixa ou média intensidade, uma intensidade moderada, e uma duração maior, né? 45 minutos, uma hora e pouco mais de uma hora. Mas, com o passar do tempo, né, quando você vai começando a se condicionar, é importante que a intensidade né, se modifique do treinamento, e isso se impacta no tipo de treinamento. Por exemplo, hoje é muito orientado o trabalho com os treinos intervalados, né? Muitos estudos agora eles sugerem que os treinos intervalados, né, acabam sendo treino por um tempo, né, um período menor, só que acabam promovendo benefícios maiores ou iguais ao a esse treinamento de uma hora e meia. Então, por exemplo, 20 minutos de intervalado, ele vai ter benefício semelhante ou maior do que uma hora de caminhada. Então, como seria esse intervalado em uma corrida, por exemplo? Você vai, né, você vai determinada distância. Então, você coloca ali 30, vou correr por 30 segundos e vou caminhar por 3 minutos. E aí você vai fazendo isso, por exemplo, por 20 minutos. Então, você faz uma corrida rápida, né, próximo do seu limite
por 30 segundos, e aí 3 minutos de caminhada. Corre mais 30 segundos, 3 minutos de caminhada. Corre mais 30, 3 de caminhada. Então, esse seria um tipo de treino intervalado, né, totalizando 20 minutos, e que no final vai promover benefícios bem semelhantes a você fazer uma caminhada de 1 hora, de pouco mais de 1 hora. E aí, para a pessoa que já está um pouco mais avançada, para jovens, o benefício acaba sendo bem melhor, os resultados bem melhores. E, claro, gente, sempre dentro do limite da pessoa, tá? Se a gente ultrapassar o nosso limite, tem excesso, aí os benefícios podem se transformar aí em uma lesão muscular, por exemplo, e aí você vai transformar esse esse benefício em um prejuízo. Então, esse tipo de treinamento é mais indicado para a pessoa que já faz atividade física por um determinado período ali. Então, gente, vamos prosseguir com o nosso tema sobre esse conteúdo. Vocês têm alguma pergunta para fazer sobre atividade física com diabetes, hipertensão, alguma dúvida quanto às doenças? Não, tem não. Algum comentário? Não. Então. Galera, meu nome é Carlos Vidal. O vídeo começou antes. Gente, então é o seguinte, na nossa aula de hoje, nós vamos continuar o nosso trabalho, né, da aula passada, com o tema de boxe, né, que é o conteúdo do caderninho. E para continuarmos, na aula de hoje eu separei 4 vídeos. Esse primeiro vídeo fala sobre as mudanças, né, do boxe através dos anos, né, do tempo. O segundo vídeo é umas regras ali do boxe. E o terceiro é que eu acostumei trabalhar e acho mais interessante nós trabalharmos o boxe das duas formas ali, né, onde principalmente são as formas com que eles são abordados na academia, porque talvez um aluno pode achar, mas por que eu vou me aprender no boxe se eu não quero ser lutador de boxe? Mas tem o boxe como luta e tem o boxe como atividade física. Em determinado momento da vida, talvez o boxe como atividade física pode ser aquilo que vai te salvar, né? Então, um momento ali que você está muito estressado da vida, né? Você está com muitos problemas e você precisa fazer uma atividade física que vai te ajudar tanto a sair do sedentarismo quanto a diminuir o estresse do dia a dia. E aí o boxe como atividade física acaba sendo uma das modalidades ali também bem praticadas, né, nas academias. Esse é o Sensei Eduardo Cardoso. Sejam bem-vindos ao canal do Samurai Moderno. E hoje com um novo quadro, falando sobre curiosidades das artes marciais e do mundo das lutas. Hoje vamos começar com uma arte que a gente gosta muito, que é o boxe. Pois é, nesse vídeo a gente vai mostrar um pouquinho de como que ele passou daquele boxe que a gente vê nas fotos antigas, né, aquela postura de luta, para o que é hoje o esporte profissional. Então bora pro vídeo, pessoal. Para simplificar esse vídeo, a gente vai dividir as eras do boxe inicialmente em 3 eras, tá? Então a primeira delas é tudo aquilo que vem antes de 1743. Nesse ano, o primeiro conjunto de regras oficiais foi criado por Jack Brunton. Até então era bem diferente. Basicamente valia tudo, ou regras combinadas pelos dois lutadores na hora. Valiam técnicas de wrestling, dedo no olho, chutes, era basicamente uma briga de rua ou uma disputa valendo dinheiro. Em 1743, Jack Brunton, que era o campeão da época, após um de seus adversários morrer dos traumas do combate, criou o primeiro conjunto de regras oficiais. A partir daí não seria mais permitido atacar o oponente caído, não seria mais permitido agarrar o oponente abaixo da linha da cintura, e o primeiro conceito de round, onde a luta era interrompida caso um dos lutadores fosse ao chão. Então eles teriam 30 segundos para voltar ao centro da área de combate. A terceira e última era do boxe antigo, as regras de London Price Ring, criadas em 1838. Uma evolução das regras antigas que proibia, entre outras coisas, ataques abaixo da linha de cintura, cabeçada e ataques como mordidas e dedos nos olhos. Vale lembrar que nessa época ainda eram permitidas técnicas de wrestling nas lutas de boxe. Após esse período, em 1867,
foram apresentadas as regras de Queensberry, que proibiam a luta agarrada e introduziam o uso das luvas, que até então eram usadas apenas em treinos, dando início ao boxe moderno. Tendo em vista as poucas regras, a presença da luta agarrada e o fato de não serem usadas luvas, podemos começar a entender o porquê dessa postura clássica de luta. Os socos no rosto, apesar de presentes, não eram tão usados como hoje em dia, pelo risco de lesão nos pulsos. Vale lembrar que muitos lutadores lutavam semanalmente, muitas lutas. A postura com os braços à frente ou apenas um dos braços à frente era usada para controlar a distância e se proteger de tentativas de clinch. A arte do boxe foi se modificando à medida que as regras iam mudando. Vários lutadores deram sua contribuição ao longo de séculos de lutas. E uma curiosidade para vocês, galera. Daniel Mendoza foi o campeão de 1792 a 1795. Em uma época sem divisão de peso, ele tinha 1,70 de altura e pesava em torno de 70 quilos. Foi protagonista de várias batalhas no estilo Davi versus Golias. Seu estilo diferenciado usava muitas esquivas, contragolpes e uma movimentação constante para encurtar e manter a distância. Isso muito antes de Muhammad Ali e Mike Tyson. Teve sua primeira luta oficial aos 16 anos e foi derrotado pela primeira vez apenas quando seu adversário o agarrou pelo cabelo e socou diversas vezes até o nocaute, algo que era permitido na época, tanto que muitos lutadores optavam por raspar as suas cabeças. E foi autor do livro The Art of Boxing, publicado em 1789. Teve uma vida bem conturbada e digna de ser estudada por amantes da arte da luta. A gente voltando aí, né? Eu programei para estar passando os 4 vídeos aí, mas vamos ter que continuar os vídeos na próxima aula, tá? Porque acabou, acho que eu acabei me estendendo aí na leitura lá e na explicação. Então, vamos continuar aí, né? Do vídeo. Então, vamos só falar um pouco das regras do jogo. E o vídeo como boxe como luta e boxe como atividade física nós deixamos para a próxima aula. Tá? Esse é um vídeo bem curtinho. Então, esse vídeo aí é um pouco antigo, né? De 2012. Ele fala um pouco, né, do boxe, né? Aqui, o ringue, né? Vocês vão observar aqui, né, que os lutadores têm esses capacetes. Esse é o boxe amador, tá? No boxe amador, quando vocês vêem uma luta de capacete, esse boxe na Olimpíada ele é utilizado dessa forma. O boxe profissional ele não utiliza esse capacete. Normalmente na Olimpíada e no boxe amador eles utilizam esse capacete aqui. 2 pugilistas lutam no ringue. Cada um tenta superar o adversário num tempo limitado ou nocauteá-lo ou marcando mais pontos. Então, tem os juízes, né? E aí, de acordo com os golpes ali, você vai somando os pontos, né? Com os juízes ali. Então, você vai somando os pontos de acordo com os golpes que você difere do seu adversário. E aí, cada round tem o vencedor daquele round. E aí, vai se somando as pontuações. Terminou o final ali de 10 rounds, 12 rounds, dependendo da luta. Aquele que, se não houve nocaute, aquele que fez mais pontos vence a luta. Ou, né, se tiver um nocaute, a luta termina com o nocaute. Um árbitro dirige ao combate no ringue. 5 juízes registram os golpes. Cada juiz soma os golpes atribuídos a cada lutador.
Os totais mais baixos e os mais altos registrados são descartados e os 3 outros são somados. Então, são 5 juízes. Então, a menor pontuação e a maior pontuação é eliminado. Então, são 3 pontuações que acabam se somando ali, né? Então, esse é o juiz de luta ali, né? Então, o combate, né? No fim de cada salto, os pugilistas voltam para o seu canto e o enfermeiro ou treinador pode subir no ringue para auxiliar. Equipamento, né? Nós vimos ali que o amador, né? Como eu disse, né? O amador tem o capacete e as luvas, e o profissional somente as luvas, né? Aqui são as categorias, né? Femininos, são essas 3. Masculinos são todas essas categorias aqui, né? Essas são as categorias olímpicas, tá? Tanto feminina quanto masculina. Então, são considerados amadores, né? O fim do combate, né? Com o nocaute ou através do final do tempo. Não é só você derrubar um oponente para acontecer um nocaute. O árbitro, se ele conseguir se levantar dentro dos 10 segundos, né? O árbitro vai lá e verifica as condições do lutador. E aí, se o árbitro considerar que ele não tem condição de prosseguir na luta, mesmo que ele se levantou dentro dos 10 segundos, o árbitro considera o final da luta. Acontece também de o lutador não cair, mas ele apanhou bastante ali, e o árbitro verifica que ele não está em condição de continuar na luta, o árbitro vai lá e finaliza a luta, ou quando ele é derrubado e ele não consegue se levantar ali, né, dentro da contagem de 10 segundos, e aí se encerra a luta e vence por nocaute, né? A decisão dos árbitros, né, quando empata, né, ela vai para a decisão dos árbitros ali, né? Também pode ter o que eles chamam de jogar a toalha, né? Ficou muito, né, ficou muito famosa, né, essa frase de jogar a toalha, porque acontecia quando o lutador não tinha mais condição de continuar, o técnico dele, ele jogava a toalha ali dentro do ringue e é como se aquele lutador desistisse da luta. Também a desclassificação, né, como quando tem golpes, né, golpes ilegal, desferido, né, golpe abaixo da linha da cintura. Temos um histórico famoso aí, né, o caso do Evander Holyfield e o Mike Tyson, onde o Mike Tyson arrancou um pedaço da orelha do Holyfield, né, mordeu e arrancou um pedaço da orelha do Holyfield. Aí ele foi desclassificado, né, por isso. Então, é, isso tudo faz parte do golpe. Então, aí são alguns golpes aí, né, a defesa, né, golpes ilegais aí, né, cotovelada, bate com a parte de dentro do braço, golpes considerado golpe baixo, né, outra frase que ficou famosa que veio das lutas, né, o tal do golpe baixo, né, golpe atrás da cabeça, né, o golpe na nuca também é considerado golpe ilegal, né, proibido, né, golpes buscando os rins, né, do oponente também é considerado golpe ilegal e é proibido. Cabeçada, né, é outro golpe que é considerado proibido aí, né? Nós falamos também da mordida na orelha, né? Que ficou famoso. A gente vê um lutador milionário ali, famoso, chegar a um ponto desse, porque ele estava perdendo uma luta, de morder a orelha do, tá? Então, gente, infelizmente, nós teremos que parar a nossa aula por aqui, tá? Eu vou estar elaborando, enviando, né, o formulário com o box, deixar para a próxima semana, né? Eu imaginei que eu terminaria os vídeos hoje e estaria falando da atividade, mas isso, infelizmente, nós vamos ter que assistir os 2 vídeos somente na semana que vem, tá bom? Gente, ficou alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário para se fazer referente aos vídeos, ao que foi falado na aula de hoje? Nenhuma. Não, hoje não. Então tá, gente. Muito obrigado, então, pela participação de vocês, tá? Não esqueçam de anotar o nome no chat lá, né? Ana Júlia e Natiele, tá? Para que depois, quando eu finalizo aqui a aula,
já é gerado um relatório do chat. E aí depois eu pego esse relatório e acabo lançando lá o nome dos alunos. Tá? Então, antes de sair, rapidinho aí, vai lá e coloca o nome dele no chat, tá bom? Então, gente, vocês podem